Você já se sentiu confuso ao ver pregadores eloquentes que falam sobre fé com grande autoridade, mas quando chegam às crises reais de suas vidas, suas mentes se enchem de dúvidas paralisantes que contradizem completamente tudo o que ensinavam sobre confiar em Deus? Existe um segredo que permanece oculto para a maioria dos cristãos. Em sua mente, operam 3 tipos diferentes de fé, que a grande maioria jamais aprendeu a distinguir. E quando você domina corretamente esses 3 níveis de fé mental, você se torna uma pessoa espiritualmente invencível. Durante mais de 4 décadas, pastoreando almas sedentas do poder transformador de Deus, descobri que existe uma hierarquia específica de fé que opera na dimensão mental. A maioria dos crentes vive limitada porque desenvolveu apenas o nível mais superficial de fé mental, enquanto ignora completamente as dimensões mais profundas e poderosas que estão disponíveis. Tenho visto líderes espirituais que possuem fé intelectual sólida, podem explicar doutrina corretamente, conhecem as promessas de memória, entendem teologia profunda, mas quando chegam às tempestades pessoais, suas mentes entram em colapso porque nunca desenvolveram os outros níveis de fé mental que sustentam verdadeira estabilidade espiritual. Tenho aconselhado intercessores que têm fé emocional intensa, sentem a presença de Deus poderosamente, experimentam êxtases espirituais, mas quando as emoções mudam, sua fé vacila porque dependia de sentimentos, em vez de estar estabelecida em convicções mais profundas. O problema devastador é que confundiram atividade de fé com domínio de fé. Desenvolveram manifestações externas de confiança, enquanto mantinham vulnerabilidades internas que os tornam instáveis quando as pressões reais testam a profundidade genuína de sua fé mental. Mas há uma revelação tão poderosa que quando você a descobre e aplica sistematicamente, sua mente se converte em uma fortaleza inquebrantável, onde a fé opera em 3 dimensões simultaneamente. Por que alguns crentes mantêm paz perfeita no meio de tragédias que destroem emocionalmente outros? Porque certos cristãos têm confiança imperturbável, que não se vê afetada por más notícias, diagnósticos médicos desencorajadores ou crises financeiras devastadoras? Que nível de fé mental desenvolveram que os torna diferentes da maioria que vive montanhas russas espirituais, confiando em Deus quando as coisas vão bem, mas vacilando quando as circunstâncias se tornam adversas? Nos próximos minutos você descobrirá os 3 tipos específicos de fé que operam em sua mente, como identificar qual desenvolveu e quais negligenciou, e mais importante, como dominar completamente os 3 níveis para que sua confiança em Deus seja literalmente inquebrantável, independentemente do que ocorra em sua vida externa. Você aprenderá por que a maioria dos cristãos vive com fé incompleta, que os torna vulneráveis a colapsos espirituais durante as crises. Entenderá como ativar dimensões de fé mental que teve disponíveis durante anos, mas que nunca desenvolveu porque não sabia que existiam. Revelarei por que tantas pessoas abandonaram a fé durante as provas, não porque Deus lhes falhou, mas porque haviam desenvolvido apenas níveis superficiais de fé mental, que não tinham a profundidade necessária para se sustentar durante as tempestades reais da vida. Esta mensagem não chegou à sua vida por acaso. Se está aqui, é porque o Espírito Santo sabe que você está pronto para desenvolver níveis de fé mental que o tornarão espiritualmente invulnerável às dúvidas, aos temores, às ansiedades que limitaram sua capacidade de viver em confiança total. Preciso adverti-lo com amor pastoral. O que vai escutar vai expor níveis de superficialidade em sua fé que talvez nunca havia reconhecido. Vai confrontar a comodidade de viver com fé incompleta, desafiar a preguiça espiritual que se conforma com níveis básicos,
Quando Deus tem dimensões profundas disponíveis, vai requerer trabalho mental deliberado para desenvolver os níveis mais profundos de fé. Mas se tem fome genuína de alcançar a estabilidade espiritual, que não pode ser quebrantada por nenhuma circunstância, esta será a mensagem mais transformadora que já escutou sobre o desenvolvimento de fé mental completa. O primeiro tipo é a fé intelectual. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esta é a fé que opera através de sua capacidade de entender, analisar, memorizar e articular as verdades da palavra de Deus. É real, importante, fundamental, mas é apenas o primeiro andar de um edifício de 3 níveis. Quando só tem fé intelectual desenvolvida, sua confiança em Deus depende de sua capacidade de raciocinar corretamente, lembrar versículos apropriados e manter argumentos lógicos sobre por que Deus é confiável. Durante 4 décadas, pastoreando almas, vi milhares de crentes que desenvolveram fé intelectual. Impressionante, podem debater teologia, explicar doutrina, ensinar estudos bíblicos profundos, mas que entram em colapso emocional durante as crises, porque sua fé nunca se aprofundou, além da dimensão mental analítica. A fé intelectual se sente forte quando você pode entender as razões pelas quais Deus é confiável, se alimenta de estudo bíblico, conhecimento teológico, argumentos racionais sobre a fidelidade divina. Quando tem principalmente fé intelectual, sua confiança flutua segundo sua capacidade de manter claridade mental sobre as promessas de Deus. Nos momentos quando sua mente está clara e pode lembrar as verdades bíblicas apropriadas, sua fé se sente forte. Mas quando está sob pressão emocional extrema, fatigado mentalmente ou confuso por circunstâncias complexas, sua fé vacila porque depende de sua capacidade intelectual. A fé intelectual diz coisas como: sei que Deus é bom porque a Bíblia o diz. Entendo que Deus tem um plano porque estudei seu caráter. Posso confiar em Deus porque a teologia confirma sua fidelidade. Sempre necessita razões, explicações, fundamentos lógicos para manter a confiança. Não há nada de errado com isto. É essencial ter fundamentos intelectuais sólidos. Mas quando este é seu único nível desenvolvido, sua fé é vulnerável a colapsos durante as crises que superam sua capacidade de processamento mental. As fortalezas da fé intelectual te dá argumentos racionais para confiar em Deus quando outros questionam sua fé, proporciona fundamentos bíblicos para resistir doutrinas falsas, te ajuda a ensinar outros sobre a confiabilidade de Deus usando as Escrituras, permite manter perspectiva correta sobre o caráter de Deus durante as confusões emocionais temporárias. Mas suas vulnerabilidades são claras. Colapsa quando sua mente está sob pressão extrema que impede processamento racional claro. Falha quando enfrenta situações que vão além de sua capacidade de entendimento teológico. Vacila quando as circunstâncias parecem contradizer o que seu conhecimento bíblico lhe diz que deveria estar ocorrendo. Flutua segundo seu estado mental. Como desenvolver fé intelectual sólida. Estude sistematicamente o caráter de Deus, revelado em toda a Escritura. Aprenda a distinguir entre promessas condicionais e incondicionais. Desenvolva conhecimento sólido sobre como Deus tem atuado historicamente. Memorize passagens específicas que fortaleçam sua confiança, mas reconheça que este é apenas o primeiro nível. O segundo tipo é a fé emocional. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o nível de confiança que opera através de seus sentimentos, suas experiências espirituais, sua capacidade de sentir a presença de Deus, experimentar paz sobrenatural e manter gozo que transcende as circunstâncias. Esta dimensão é muito mais poderosa que a fé intelectual,
porque não depende de sua capacidade de raciocínio, mas de sua experiência interna com o Espírito Santo. Muitos crentes que desenvolveram fé emocional intensa vivem em montanhas russas espirituais, porque sua confiança flutua segundo a intensidade de suas experiências emocionais com Deus, sem desenvolver o terceiro nível que proporciona estabilidade genuína. A fé emocional se sente forte quando experimenta a presença tangível de Deus, quando sente paz sobrenatural em seu coração, quando o gozo do Senhor enche sua alma, independentemente das circunstâncias externas. Quando tem fé emocional desenvolvida, pode manter confiança em Deus, mesmo quando sua mente não consegue entender o que está ocorrendo. Pode ter paz que sobrepassa o entendimento durante situações que deveriam gerar ansiedade. Pode experimentar gozo inexplicável no meio de tristezas que naturalmente deveriam sobrecarregá-lo. A fé emocional diz: sinto que Deus está comigo, embora não possa explicá-lo. Meu coração tem paz, embora minha mente esteja confusa. Experimento o gozo do Senhor, que transcende minhas circunstâncias. O Espírito Santo me dá testemunho interno de que tudo está sob controle. É muito mais resistente que a fé intelectual, porque não colapsa quando sua mente não pode processar situações complexas, pode sustentá-lo durante crises que vão além de sua capacidade de entendimento racional, é menos vulnerável à fadiga mental ou confusão intelectual. As fortalezas da fé emocional permite manter confiança mesmo quando não pode entender racionalmente o que Deus está fazendo. Proporciona estabilidade durante crises que superam sua capacidade de processamento mental. Dá acesso à paz sobrenatural, que não depende de que suas circunstâncias sejam favoráveis. Permite experimentar gozo do Senhor, que transcende tristezas naturais, mas suas vulnerabilidades incluem: flutua durante temporadas de seca espiritual, quando as experiências emocionais com Deus são menos intensas, se enfraquece durante depressões emocionais causadas por fatores físicos ou psicológicos, pode ser manipulada por estados de ânimo que não têm relação com a realidade espiritual. Vacila quando enfrenta pressões que drenam sua capacidade de manter conexão emocional com Deus. Como desenvolver fé emocional sólida? Cultive intimidade genuína com Deus através de adoração consistente, que não dependa de seus estados de ânimo. Desenvolva sensibilidade ao Espírito Santo, aprendendo a discernir seus testemunhos internos versus suas emoções naturais. Pratique estar na presença de Deus durante temporadas quando não sente emoções espirituais intensas. Aprenda a distinguir entre paz do Espírito Santo, que é estável, e emoções positivas que flutuam. O terceiro tipo é a fé do Espírito renovado. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Este é o nível mais profundo e poderoso de fé mental, embora na realidade transcenda o mental para operar desde a dimensão mais profunda de seu ser. Seu espírito regenerado que está em comunhão direta com o Espírito Santo. Este é o nível de fé que produz verdadeira invencibilidade espiritual, porque não depende de sua capacidade intelectual, nem de suas flutuações emocionais. A fé do Espírito renovado é esse nível de confiança que opera desde sua identidade mais profunda como Filho de Deus, desde o conhecimento íntimo e pessoal de quem você é em Cristo, desde a união espiritual que tem com o Pai, através do Espírito Santo que habita em você. Os crentes que desenvolveram este terceiro nível de fé são literalmente inquebrantáveis, não porque não enfrentem crises, as enfrentam como todos, mas porque sua confiança está arraigada em uma dimensão tão profunda que transcende qualquer pressão externa ou interna. Esta fé não depende de sua capacidade de entender as razões pelas quais Deus é confiável.
embora possa incluir esse conhecimento. Não depende de suas experiências emocionais com Deus, embora possa incluir essas experiências. A fé do espírito renovado está baseada em quem você é ontologicamente, isto é, em seu ser essencial, como filho do Altíssimo, arraigada na realidade de que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você, fundamentada na união espiritual inquebrantável que tem com o Pai. Esta fé diz: sou filho de Deus, portanto Ele cuidará de mim independentemente das circunstâncias. O Espírito Santo que habita em mim é maior que qualquer problema que possa enfrentar. Minha identidade em Cristo é mais real que qualquer diagnóstico médico, crise financeira ou situação adversa. Estou unido espiritualmente com aquele que controla o universo, portanto nada pode tocar minha vida sem sua permissão e propósito. A diferença é clara. Esta fé não está argumentando sobre por que Deus é confiável. Isso seria a fé intelectual. Não está sentindo que Deus é confiável. Isso seria a fé emocional. Esta fé está simplesmente sendo o que Deus diz que você é. E dessa identidade inquebrantável, a confiança flui naturalmente. As características da fé do espírito renovado não flutua segundo sua capacidade intelectual, porque não depende de sua habilidade de entender. Não varia segundo seus estados emocionais, porque não depende de como se sente, mas de quem você é. Não se vê afetada por circunstâncias externas, porque está arraigada em realidades espirituais que transcendem o temporal. Não necessita evidências constantes, porque está baseada em sua união inquebrantável com Deus. Não requer reforço contínuo, porque opera desde sua natureza regenerada, não desde seus esforços humanos. Esta fé produz uma calma profunda que outros não podem entender, uma confiança que não necessita defender-se com argumentos, uma estabilidade que não se vê ameaçada por más notícias, uma paz que literalmente sobrepassa o entendimento, porque opera desde dimensões que transcendem o entendimento natural. Como desenvolver este terceiro nível? Comece a meditar mais em sua identidade em Cristo que em suas circunstâncias ou necessidades. Estude não apenas o que Deus pode fazer por você, mas o que Ele já fez em você ao fazê-lo seu filho. Contemple não apenas suas promessas para seu futuro, mas seu compromisso permanente com você, baseado em sua relação filial. Pratique descansar em quem você é em Cristo, durante as situações quando suas capacidades intelectuais ou emocionais se sentem inadequadas. A integração dos três tipos de fé é onde reside o verdadeiro poder. Quando estes três níveis operam simultaneamente em harmonia perfeita, você se converte em uma pessoa espiritualmente invencível, que pode enfrentar qualquer situação com confiança inquebrantável. A maioria dos crentes vive com um, ou no máximo dois destes níveis desenvolvidos, o que explica por que experimentam instabilidade durante certas crises. Mas quando integra conscientemente os três tipos de fé, desenvolve o que chamo de fé dimensional completa, que não tem vulnerabilidades porque cada nível compensa as limitações potenciais dos outros. Quando os três níveis operam juntos, criam redundância de sistemas. Se um dos sistemas tem pressão temporal, os outros dois mantêm a estabilidade geral. Imagine que recebe um diagnóstico médico devastador. Sua fé intelectual imediatamente te dirige para promessas específicas de cura na palavra de Deus. Seu conhecimento bíblico te lembra exemplos de curas sobrenaturais. Seu entendimento teológico te assegura que Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. Simultaneamente, sua fé emocional te conecta com a paz sobrenatural do Espírito Santo que acalma seu coração. Experimenta gozo inexplicável que transcende a gravidade das circunstâncias. Sente a presença tangível de Deus que te assegura que não está só.
Ao mesmo tempo, sua fé do espírito renovado te lembra que é filho do Deus que controla a vida e a morte. Sua identidade como herdeiro de Deus te assegura que nada pode tocar sua vida sem propósito divino. Sua união com Cristo te dá acesso à mesma vida de ressurreição que o levantou do sepulcro. Os 3 níveis, trabalhando juntos, criam uma fortaleza espiritual que é literalmente invencível. Sua mente tem fundamentos racionais para a esperança. Seu coração tem experiências espirituais que transcendem o temor. Seu espírito tem identidade inquebrantável, que não pode ser ameaçada por nenhuma circunstância temporal. Para desenvolver esta integração consciente, durante seus devocionais matutinos, dedique tempo específico para ativar cada um dos 3 níveis. Comece estudando passagens bíblicas que fortaleçam sua fé intelectual. Continue com adoração que cultive experiências emocionais profundas com o Espírito Santo. Termine meditando em sua identidade como filho de Deus. Durante as crises, conscientemente verifique que está operando desde os 3 níveis. Cada tipo de fé tem inimigos específicos que você deve reconhecer. Os inimigos da fé intelectual são confusão mental, fadiga intelectual, informação contraditória, dúvidas racionais e questionamentos constantes sobre a veracidade da palavra de Deus. Os inimigos da fé emocional são depressão, ansiedade, seca espiritual, manipulação emocional e vício em experiências espirituais. Os inimigos da fé do espírito renovado são ataques contra sua identidade, acusações sobre seu valor, confusão sobre sua posição em Cristo e mentiras sobre sua relação com o Pai. Para manter os 3 tipos ativos, você necessita disciplinas específicas. Para a fé intelectual, estudo bíblico sistemático e progressivo, memorização regular de passagens-chave, estudo de evidências que confirmem a confiabilidade da fé cristã, conversações regulares com outros creyentes que tenham fé intelectual sólida. Para a fé emocional, adoração diária consistente que não dependa de seus estados de ânimo, oração contemplativa regular, jejum que incremente sua sensibilidade espiritual, serviço regular que te conecte emocionalmente com o coração de Deus. Para a fé do espírito renovado, meditação diária em sua identidade em Cristo, declarações regulares de identidade que reforcem seu autoconceito bíblico, comunhão consciente com o Espírito Santo que habita em você, rejeição imediata de pensamentos que contradigam sua identidade bíblica. Quando domina completamente os 3 tipos de fé mental, não apenas se converte em espiritualmente invencível, mas se converte em um instrumento através do qual Deus pode manifestar seu poder sem limitações humanas. Durante anos teve acesso a níveis de fé que podem literalmente mover montanhas, mas estava operando com apenas uma fração de seu potencial espiritual disponível. A partir deste momento, cada dia que passe sem desenvolver ativamente os 3 tipos de fé, será uma decisão consciente de permanecer abaixo de seu potencial espiritual. Cada disciplina que negligenciar será uma escolha deliberada de manter vulnerabilidades que podem ser exploradas durante as crises. Você tem 2 opções que determinarão se permanece espiritualmente vulnerável ou se alcança invencibilidade espiritual completa. Pode regressar à comodidade de viver com fé incompleta, mantendo apenas 1 ou 2 tipos desenvolvidos, permanecendo vulnerável durante certos tipos de crises, ou pode tomar a decisão mais transformadora de sua vida espiritual, comprometer-se completamente a desenvolver e manter os 3 tipos de fé mental, operando em integração perfeita, alcançando invencibilidade espiritual que transcende qualquer limitação. Os segredos foram revelados, as ferramentas foram entregadas, as disciplinas foram explicadas, os inimigos foram identificados, as defesas foram ensinadas. Agora depende completamente de você aplicar esta revelação
para alcançar níveis de fé que transformarão para sempre sua experiência de vida cristã. Lembre-se de quem você realmente é. Não é vítima de circunstâncias que superam sua capacidade espiritual. Tem acesso a 3 tipos de fé mental que, quando estão completamente desenvolvidos e integrados, o tornam espiritualmente invencível ante qualquer desafio. Já não tem desculpas para viver espiritualmente vulnerável. Já não pode culpar as circunstâncias por instabilidade espiritual. Já não pode se conformar com níveis básicos quando tem acesso a dimensões que podem mover montanhas. Use esta revelação para alcançar seu potencial espiritual completo. Desenvolva disciplinas que mantenham os 3 níveis operando consistentemente. Proteja cada tipo de fé de seus inimigos específicos. Integre conscientemente os 3 níveis para criar redundância de sistemas. E nunca esqueça, quando domina completamente os 3 tipos de fé mental, se converte em uma pessoa que o mundo não pode entender, mas que Deus pode usar sem limitações humanas. Sua estabilidade espiritual transcende as flutuações normais porque tem acesso a 3 níveis de confiança operando simultaneamente. Que a fé dimensional completa o mantenha espiritualmente invencível ante qualquer desafio que enfrente. Desenvolva completamente, integre conscientemente, viva invencivelmente. Os 3 tipos de fé mental foram dominados para transformar seu destino eternamente.